Oremos. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, neste momento estamos aqui na Tua casa de oração. Que o Senhor venha acalmar nossos corações, nossas mentes, e que nós venhamos estar com o pensamento voltado para o Senhor e para a Sua palavra. Nós iremos ler alguns textos bíblicos, Senhor Deus, nessa noite, e te pedimos que o Senhor nos fale aos nossos corações, e que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos. Fala conosco e que nós possamos tomar decisões diante de Ti, através da mensagem de hoje. É o que peço por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ananias e Safira, né? Pronto, morreu Ananias e depois morreu Safira, porque eles foram fundados. 28 de abril de 2024, Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Queridos, o Antigo Testamento, ele abrange um período de aproximadamente 4.000 anos. Então, a atuação de Deus, a ação de Deus é um período de 4.000 anos. No Novo Testamento, é um período de menos de 100 anos. O que acontece? Só que eu gostaria que nós lêssemos Judas, é um livro antes do Apocalipse. Só tem um capítulo. Judas, você vai lá no Apocalipse e volta, que é só um livrinho. Pequenininho, mas muito importante. Depois de 3 João, tem Judas, é um livro antes do Apocalipse. Amém? Amém. Judas. Não tem capítulo, né? Nós vamos ler os versículos 5 ao 7, que diz assim: versículo 5: embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, e ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Versículo 7: igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postos como exemplo do castigo de um fogo eterno. Queridos, a gente precisa entender que o mesmo Deus que pratica a justiça no Antigo Testamento é o mesmo Deus que pratica a justiça no Novo Testamento. A gente precisa entender que o amor de Deus, a sua graça, ela anda acompanhada com a justiça de Deus. E Ele vai atuar na justiça dele, com a justiça dele. Judas, ele aborda aí que aquelas pessoas que foram salvas do Egito, que foram libertas do Egito, pela desobediência, todas elas foram destruídas. Judas, ele fala que Deus não poupou os anjos que se rebelaram contra ele, que eles estão guardados para a destruição eterna. Também exemplificou o caso de Sodoma e Gomorra. Deus é justo e Ele vai exercer o seu poder de justiça sobre todas aquelas pessoas que estão em livre afastamento de Deus, em sincera desobediência a Deus. Ele vai aplicar a sua justiça. Não tem. É isso que a Bíblia fala. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, e Ele vai tratar as pessoas que são pecadores da mesma forma. Vão destruir. Olha lá em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20.
Esse é Amém? o professor Apocalipse Fernando capítulo 20, Veras, versículo 13 e 14. e essa é a diz assim: Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro o mar Alvoreiro, nesse entregou dia os 28 mortos de que nele abril estavam, de a morte e o 2024. inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, no lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Essa é a sentença final para aquelas pessoas que não estão escritas no livro da vida. Ser lançada no lago de fogo. O mesmo Deus que aplicava a mesma justiça no Antigo Testamento é o mesmo Deus que vai aplicar a justiça dele no Novo Testamento. E aí, todas as pessoas que estão em desobediência a Deus, elas vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre. Estarão a destruição total. Nós temos que entender que nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas nós temos que entender que nosso Deus é um Deus de justiça, e Ele vai executar a justiça dele. E nós estamos nos últimos dias da história desse mundo, e não demora Deus executar a justiça dele sobre o seu povo, sobre os impenitentes. A grande promessa para nós hoje está lá em Apocalipse capítulo 3, que é um versículo bastante conhecido. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele, e ele. Hoje, Jesus Cristo ainda está batendo a porta dos nossos corações. E esse versículo bíblico, ele está inserido dentro da mensagem para a igreja de Laodiceia. Período profético, qual é a igreja de Laodiceia? Somos nós. E qual é o grande problema da igreja de Laodiceia? Que não consegue enxergar a situação que se encontra. E Deus está batendo a porta dos nossos corações. Hoje eu estava